Olá, você já teve a sensação de que apesar do dia ter 24 horas, parece que ele se divide em duas partes apenas? Trabalho e se preparar para o trabalho novamente, tentar relaxar, descansar, se alimentar para poder ir trabalhar no dia seguinte? Isso é o resumo de quando eu trabalhava em banco. Altas horas, muita pressão e vivia cansada. E ao mesmo tempo, eu ainda queria construir um negócio, ter uma vida social, encontrar os meus amigos, os meus parentes, a minha família, tentar fazer exercícios físicos, manter a leitura em dia, enfim, ter toda uma vida fora daquela do trabalho. Foi aí que eu me toquei que as minhas noites e o meu tempo livre estavam desaparecendo e eu tinha que descobrir exatamente para onde eles estavam indo. E foi nessa pesquisa que eu finalmente adotei 5 soluções que mudaram completamente a forma como eu uso o meu tempo livre. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você para te ajudar a encontrar tempo livre, seja para começar um negócio, para aprender uma habilidade nova ou simplesmente para parar de desperdiçar suas noites, o seu tempo livre e começar a usá-los para o que realmente importa. Vamos lá? O primeiro, e acho que o maior truque que eu aprendi para parar de desperdiçar o meu tempo livre, principalmente as minhas noites, foi separar totalmente as minhas ações do meu estado de espírito. Para a maioria das pessoas, inclusive era assim para mim, as duas coisas estão completamente conectadas. Dia ruim, passar a noite no sofá rodando feed de redes sociais. Cansado? Por hoje é isso. Amanhã eu tento de novo. Estressado? Para tudo. Tento resolver esses problemas amanhã. Hoje o dia já foi. Mas e se a gente pudesse desconectar essa ligação? E eu não estou sugerindo aqui que a gente negue os nossos sentimentos ou as nossas sensações durante o dia. Mas se a gente conseguir aceitá-los e reescrever o nosso código mental, a nossa vida fica mais leve. Em vez de dizer, estou muito cansado, não vou conseguir fazer isso, diga, estou muito cansado, vou tentar fazer isso, que de repente eu até consigo relaxar. Ou estou estressado, vou fazer isso para ver se eu consigo mudar o foco da minha mente. Parar de pensar no problema e pensar nessa outra atividade. Pense nisso, porque eu tenho certeza que muitas vezes você fez isso sem nem perceber. Você simplesmente tirou o foco do que estava te cansando, te estressando e consumindo a sua energia. Quantas vezes você não foi na academia, mesmo sem a menor vontade, ou terminou um trabalho, mesmo estando muito exausto? E cada vez que você age, apesar de não estar com a menor vontade ou a menor disposição física, você está criando evidências no seu corpo e no seu cérebro de que você é capaz. Então é como se você estivesse desenvolvendo essa musculatura. E é a musculatura da evidência. A evidência de que você pode fazer um pouco mais, mesmo estando cansado. E a evidência de que você pode desfocar do estresse e progredir mesmo estando estressado. E quanto mais evidência você coleta, mais forte fica esse músculo mental. O seu humor não precisa definir o seu tempo livre, muito menos as suas noites. Nós podemos estar cansados e mesmo assim sermos produtivos, podemos estar estressados e mesmo assim progredir. Então lembre-se disso. O segundo truque que eu adotei foi otimizar a matemática da vida. Tudo que nós fazemos pode ser dividido em 3 categorias. A primeira são as coisas fundamentais. São aquelas tarefas básicas que mantêm a nossa vida funcionando. É supermercado, limpeza, pagar as contas. A segunda é a diversão. É a vida social, os hobbies, os jantares, as viagens. E a terceira é o futuro. Aprender novas habilidades, construir um negócio, investir no crescimento pessoal ou profissional. O problema é que a maioria de nós gasta tanto tempo e energia nos fundamentais que acaba não sobrando muito nem para diversão, nem para o futuro. Então a solução que eu dei foi otimizar os fundamentais. E para otimizar, eu acabei tomando algumas decisões. Primeiro, organização em bloco. A manutenção, limpeza da casa, contratei uma pessoa para me ajudar pelo menos uma vez por semana e criei um horário que seria para eu cuidar desse assunto. Não ficar cada dia fazendo uma coisinha,
consumindo meu tempo e minha energia. Eu defini um esquema de roupas. Não decidi, como Steve Jobs, usar sempre camisa preta e calça jeans. Mas toda vez que eu tinha um tempo livre, estava bem-humorada para fazer isso, já criava 2, 3, 4, 5 looks. Então hoje eu consigo me arrumar muito rapidamente, entro no armário e já penso em algum desses looks que eu já tenho pré-estabelecido, otimizei o tempo para não ficar lá escolhendo que roupa eu vou usar. E o mesmo eu fiz com o preparo das refeições. Para eu não ter que chegar no final do dia, pensar o que eu vou comer, eu já criei um cardápio. E aquilo já está mais ou menos organizado. As compras já foram feitas para aquele cardápio. E quando eu chego em casa, eu já sei que no meu cardápio está decidido para aquele dia. Claro, posso sempre mudar de ideia. Mas geralmente eu mudo de ideia no dia que eu estou muito bem-humorada e quero entrar na cozinha e cozinhar. E a ideia aqui é que cada minuto que eu economize nos fundamentais é um minuto a mais que eu vou ter para minha diversão ou para o meu futuro. Você já pensou o que você poderia fazer com 5 horas extras por semana? Quando eu falei dos cuidados da casa, eu já tenho uma dica de uma forma também de nós otimizarmos isso. É delegando algumas tarefas ou usando ferramentas que agilizem essas tarefas, que façam com que a gente gaste menos tempo. Eu, particularmente, tenho uma ferramenta que eu ainda preciso me aprofundar um pouco mais, mas são as ferramentas de inteligência artificial para corrigir os meus textos, para revisar as coisas que eu escrevo. Tá aqui separado que eu preciso alguma hora me empenhar, entender melhor como funciona, porque quando eu conseguir entender, vai me ajudar muito a ganhar tempo. Resumindo, é pensar como que a gente pode usar a tecnologia ou a delegação de atividades para ganhar mais tempo. O terceiro truque, agora eu não consigo mais usar porque eu trabalho em casa. Mude o seu primeiro destino após o trabalho. Porque se você entrar em casa e se jogar no sofá, já era. Aliás, era o que eu fazia. Chegava em casa, largava a bolsa, me jogava no sofá. Sempre pensando assim, não, só 5 minutinhos. E 3 horas depois eu ainda estava lá, ou nas redes sociais, ou vendo algum programa, ou simplesmente zapeando o controle remoto. E nessa mesma época, o meu trabalho ficou muito longe de casa, eu ficava muito tempo no trânsito, então eu resolvi não ficar no trânsito e fazer uma atividade física antes de chegar em casa, ou seja, o sofá não me pegava. Saía do trabalho, fazia atividade física e só depois ia para casa. E a maior vantagem, como eu tinha que esperar até o horário dessa atividade física, às vezes eu ficava no escritório e já adiantava alguma coisa ou trabalhava em algum projeto pessoal meu até esperar o horário dessa aula. O resultado foi que em poucas semanas eu consegui fazer nesse tempo a mais muito mais do meu projeto pessoal do que nas eternas tentativas noturnas. E ainda incluí uma atividade física na minha rotina. E a minha conclusão foi: não tente lutar contra o sofá, evite o sofá. Se a sua decisão fosse exercitar, já leva a sua roupa, o seu equipamento para o escritório e vá direto para a academia. Se for desenvolver algum projeto pessoal, já leve o seu laptop, pare em um café, trabalhe um pouco nesse projeto antes de chegar em casa, antes de olhar para o sofá. Quarto truque foi começar a usar melhor os meus melhores horários. As minhas manhãs são muito mais produtivas do que as minhas noites. Até porque à noite eu recebo notificações o tempo todo no celular, amigos e famílias estão mandando mensagens, estão planejando o fim de semana, o próximo feriado, ou o almoço do domingo. E com certeza a minha mente e muitas vezes até o meu corpo já está muito cansado depois de um dia inteiro de trabalho e de decisões. De manhã ainda não tenho mensagens, provavelmente o telefone não toca, não tem e-mails chegando e menos ainda alguma postagem nova para conferir. Pura concentração. Eu particularmente consigo fazer em 30 minutos de manhã o que eu levaria 2 horas para fazer no final do dia. Então aqui fica a dica. Não desperdice suas noites, mas também não subestime as suas manhãs. E o quinto truque, a quinta solução, eu acho a mais importante, é respeite a sua base. Se você não cuidar de si mesmo, não vai ter energia, motivação, nem disciplina para ser produtivo depois de um dia inteiro de trabalho.
Durante muito tempo eu dormia de 5 a 6 horas por noite e passava o dia à base de café. Estava sempre cansada, drenada e sem energia alguma. E aqui eu vou listar o que eu fiz para ter energia para poder ir atrás dos meus objetivos significativos no final do dia, nas minhas horas livres. Passei a dormir de 7 a 9 horas por noite. Eu sei que nem sempre isso é possível. Passei a me alimentar de forma mais saudável. Ainda não cheguei no modelo perfeito, mas melhorei muito. Passei a me exercitar regularmente. Eu não sou uma grande esportista, mas para manter o corpo em movimento e fazer alguma coisa que não seja ficar sentada na frente de alguma tela. E aí vem outra dica. Eu limitei o meu tempo de tela. Então, já que eu fico no computador, fico muito no celular, eu tento fazer leitura, as caminhadas, para eu não ficar o tempo todo olhando para alguma tela. E por último, comecei a cuidar da minha saúde mental, prestar atenção nos meus padrões, o que me deixava estressado, o que me deixava nervosa, e se era necessário realmente ficar tão estressada, até porque tem algumas coisas que eu simplesmente não posso mudar. Eu comecei a meditar, é uma coisa que me ajuda muito. E com todas essas mudanças, eu percebi que eu estava funcionando muito abaixo do meu potencial. E você só vai perceber isso quando você começar a se cuidar. Então, se você quiser anotar para você quais são as 5 soluções que eu implementei para parar de desperdiçar o meu tempo livre, principalmente as minhas noites, vamos lá. Reescreva seu padrão mental. Otimize a matemática da sua vida. Mude seu primeiro destino. Use melhor seus horários e respeite a sua base. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Não esquece de se inscrever no canal e confere esse outro vídeo que eu conto como eu aprendi, depois dos 50 anos, a não desperdiçar a minha vida. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.